Oi pessoal, tudo bem? Sou a Larissa, psicóloga responsável aqui pelo canal da Fênix Psicologia. E esse vídeo, mais o segundo vídeo da semana, aí, é para falar sobre o quê? Sobre um assunto que está sendo, muito requisitado aí para os seguidores da Fênix. A questão de procedimentos cirúrgicos. Então, o que é importante a gente entender quando vai fazer uma avaliação psicológica para procedimentos cirúrgicos? É a questão assim, tomada de decisão, psicoeducação em relação à cirurgia, se realmente o paciente tem total compreensão do que vai ser feito, quais as transformações no corpo, qual é o tempo de recuperação, se ele vai precisar de acompanhante. Algumas questões, claro, que são próprias da orientação médica, orientação da enfermagem, nutri, fisioterapeuta. Cada profissional tem suas atribuições, não é que a gente vai assumir responsabilidades por um outro profissional. A gente não pode fazer isso. Mas é importante que a gente também tenha informações de todo o processo, de como funciona a cirurgia, pensando que, por exemplo, para a bariátrica, às vezes a gente fala, avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, como se a cirurgia bariátrica fosse uma técnica cirúrgica só. E a gente sabe que hoje em dia as mais famosas é bypass e o sleeve, mas tem outras possibilidades, mas claro que isso é uma questão mais específica, até a própria indicação em função do MC é atribuição médica, não é nós que vamos fazer o MC, calcular o MC do paciente para ver se ele está, dentro das indicações, de acordo com a Resolução Federal de Medicina. Não somos nós, né? Nós, o que nos cabe quando nos pedem para fazer uma avaliação psicológica nesse contexto de cirurgia, nesse contexto maior que é a área da saúde, psicologia da saúde. O que nos cabe é isso que eu estava falando, a gente poder entender um pouco desses procedimentos cirúrgicos, como é que eles funcionam, o que vai demandar de carga emocional frente a esse procedimento, que todo procedimento cirúrgico tem um certo risco e é um procedimento invasivo, vai ter que ser hospitalizado. Claro que se a gente pensar na vasectomia, laqueadura é um procedimento ambulatorial, mais rápido, com menor complexidade até do que a própria uma questão de transplante, da cirurgia bariátrica. Mas a gente tem que entender para a questão de psicoeducar e poder conversar com o nosso paciente que chega para nós, qual é a compreensão que ele tem, dessa decisão que ele tomou, a compreensão sobre o procedimento cirúrgico, a tomada de decisão, se essa decisão ela é uma decisão, é uma escolha de fato do paciente ou se é uma questão de coerção de algum familiar ou próprio do cônjuge, quando a gente pensa muito mais na questão de planejamento familiar, que é a vasectomia e a laqueadura. Então a gente tem esses pontos aí primeiros, principais, assim, que a gente tem que pensar. Entender um pouco do funcionamento dessas cirurgias, como é que funciona esse processo cirúrgico pré e pós, em termos de psicoeducação com o paciente. A questão de tomada de decisão, baseada no que ele está tomando decisão, se realmente é uma escolha consciente, se ele tem juízo crítico para tomar aquela decisão naquele momento de vida, se ele não está com um quadro psiquiátrico de psicopatologia, ou quadro psiquiátrico com sintomas ativos, por exemplo, não tem uma tentativa prévia de suicídio 7 dias antes da primeira sessão com a gente. Então, tem que ter esses uns cuidados, não é um mistério, assim, essas cirurgias. E outra coisa, que às vezes me perguntam assim, precisa de alguma especialização, alguma coisa? Sempre é bom a gente se procurar se atualizar, procurar entender realmente como a gente pode ajudar esse paciente, nesse processo de avaliação, no que de fato, orientar nosso raciocínio, do que de fato a gente tem que levantar de dados para a questão de elaboração de documentos. Porque alguns locais de saúde, às vezes as clínicas
médicas ou até a questão do plano de saúde, pode pedir às vezes um laudo ou pode pedir um atestado. Mas a grande questão é se estar apto ou não para a cirurgia. Essa é a grande questão que vem para nós, né? Essa é a grande questão, essa é a grande demanda que vem para nós para que a gente possa, num processo de avaliação psicológica, responder a isso de um respaldo técnico e teórico que a gente tem. Né? Então, o que é? Questão de psicoeducação, tomada de decisão, ver se tem questões de psicopatologia com sintomas ativos, né? Sem tratamento, né? Porque a pessoa pode estar em acompanhamento, então é uma situação diferente, né? Porque sintomas psiquiátricos, a pessoa tem questões de saúde mental, não é uma questão que torna ela automaticamente não apta para fazer um procedimento cirúrgico. Muito pelo contrário, né? Às vezes, dependendo, principalmente, a gente vai pensar na bariátrica, é comum no histórico do paciente que vem para avaliação, questões de tentativas prévias de suicídio, quadros depressivos, né, uma autoestima muito baixa. Então, assim, é um histórico que é difícil tu não associar a uma questão de saúde mental, né? Mas isso não significa que essa pessoa não esteja em acompanhamento, né? O ruim é quando ela vem para nós e a gente percebe que ela tem a questão também do transtorno bipolar, né, de uma questão psicótica, que ela está em franca mania, vamos dizer. Ou a questão também que é uma questão de desfavorável, né, o procedimento cirúrgico, que é a questão de abuso de substâncias, né? Então, ela tá sob efeito de drogas quando vai à sessão. Questão tabaco, álcool, né? Isso, dependendo da cirurgia que ela vai fazer, né? Quer dizer, dependendo da cirurgia não, desculpa. Deixa eu fazer meu raciocínio. Todas as cirurgias, ela não vai estar apta. Aquele momento, ela precisa primeiro ter uma questão de a gente conseguir avaliar que ela tenha condições de ter um juízo crítico preservado, que ela possa estar tomando a decisão, que essa é uma escolha consciente e é uma escolha que é dela. Não é uma escolha que foi forçada por alguém. Então, tô falando numa questão geral, assim, como me perguntam, se precisa voltando à questão dos estudos, né? Se precisa de uma pós, se precisa... Necessariamente é sempre bom a gente, né, fazer algum curso de capacitação, de poder entender, como eu falei, mas o que eu queria fechar aquele raciocínio que eu abri um parênteses, né? A questão de não é que nem porte de arma e perícia para trânsito, tá? Se é isso que vocês às vezes ficam pensando. Não é igual. Quando a gente faz uma avaliação para procedimento cirúrgico, a exigência que a gente tenha nosso CRP ativo, né? Isso tem questões disciplinares no nosso conselho, cada conselho regional aí onde vocês estão atuando. Então, a exigência, na verdade, é essa, né? Que a gente tenha nosso CRP ativo e que a gente tenha um respaldo técnico e teórico para poder conduzir uma avaliação psicológica, porque é um processo restrito do psicólogo. Então, o requisito mínimo para qualquer avaliação psicológica é nós sermos psicólogos, formados com o nosso registro profissional ativo e sem questões disciplinares, questões éticas, né, registradas no nosso conselho regional que a gente atua. Então, essa não são cirurgias que a gente precisa de uma pós, um cadastro em algum lugar, precisa, né, toda uma documentação comprobatória. A gente pode assumir essa demanda na clínica sem ter títulos extras, né? Mas, claro, de novo, é importante que a gente vá buscar uma orientação de um profissional. Necessariamente não precisa ser exatamente um curso de capacitação, mas pode ser também uma questão de supervisão com um profissional mais experiente, que já entenda um pouco mais dessa área, que já tenha uma experiência com esse tipo de avaliação. Isso é uma questão que eu deixo para vocês de dica, né? É uma questão que vocês podem buscar aí, quem não se sente ainda muito... tem interesse, né, por assumir essas demandas, mas ainda se sente inseguro, né, como começar, como conduzir, o que exatamente tem que ser investigado.
Então, vamos voltar pra gente fechar aqui esse vídeo. Então, aqui a gente tem que faz parte da avaliação para procedimento cirúrgico. Então, psicoeducação, tem a questão de juízo crítico do paciente, se ele não está com sintomas ativos de psicopatologia. E uma outra questão que eu me passei aqui, que eu não comentei para vocês, que essas avaliações, a gente vai ver também questões de personalidade, questões emocionais e não pode faltar também questões cognitivas. Por quê? Quando o médico nos solicita, ele que é o solicitante dessas avaliações, né, é muito raro vir com um nutricionista, um fisioterapeuta, um fono pedir uma avaliação dessa, um enfermeiro pedir uma avaliação dessa. É muito mais comum que venha com um pedido, né, uma solicitação de um médico, cirurgião, endócrino, cardio, ou até, vamos ver, outras especialidades médicas, me fugiu agora a cabeça, mas é mais comum que venha realmente, o solicitante venha por um médico, né? Às vezes mais comum do que vir por uma busca espontânea, né? Do paciente venha nos procurar primeiro, antes que o médico peça essa avaliação, tá? Porque é uma avaliação, a avaliação para procedimentos cirúrgicos costumam ser do grupo, aquele que a gente chama de avaliações compulsórias, que são o quê? A pessoa, para passar o procedimento, faz parte do procedimento do pré-cirúrgico, que ela passe por um processo de avaliação psicológica. Ela não vai conseguir fazer, de fato, a cirurgia se ela não tiver toda uma documentação, seja exames clínicos, médicos, endoscopia, né, a questão do exame de sangue, todas as questões assim para ver se ela tem condições físicas, se ela não tem um risco de ir a óbito durante a cirurgia. Então, se ela tem condições clínicas para passar por um procedimento cirúrgico, né, dependendo da sua complexidade, questões hormonais, alguma coisa assim, que ela tem, que os médicos têm que ter esse cuidado. Então, para a bariátrica, por exemplo, é uma série de exames, não é só ir lá dizer que quer fazer, tá dentro do MC indicado, né, e ir lá querer dizer que quer fazer a cirurgia bariátrica, né, tem todo um procedimento antes, e dentro desses procedimentos que fazem parte, né, é a avaliação psicológica. Então, de novo, estou dentro daquele grupo compulsório de que sim, a pessoa precisa passar por um procedimento de avaliação psicológica para, de fato, conseguir seguir com o seu tratamento, né, e fazer, de fato, o procedimento cirúrgico. Mas outra coisa que eu estava querendo dizer para vocês é, por que se pede essa avaliação? Além de juízo crítico, ver a questão assim, como é que essa equipe, porque às vezes a gente faz a avaliação e não somos nós, né, que fazem no pré-cirúrgico e que talvez vão acompanhar no pós-cirúrgico. É indicado que sim, mas às vezes a gente sabe que cada caso é um caso. Mas como essa equipe, não nós, né, mas o resto da equipe que vai cuidar desse paciente durante a cirurgia, no pós-cirúrgico, quais os dados que eles têm, que essa equipe tem, para saber como manejar com esse paciente. Porque a ideia da avaliação é para que essa cirurgia tenha maior probabilidade de ser um sucesso. De ser, porque faz parte da linha do cuidado do paciente, então é algo que a gente faz em benefício do paciente e dando um respaldo para a equipe. Olha, vocês têm que ter cuidado com isso, vocês têm, né? O paciente tem uma característica de personalidade mais difícil, mais resistente à mudança. Então, né, alguns fatores que a gente vai vendo, que a gente vai mostrando na avaliação, vão dar indicadores para orientar a equipe, né, que vai acompanhar esse paciente. Então, a questão cognitiva é importante aí, né? Então, a gente, além de avaliar questão de personalidade, vai avaliar a questão cognitiva, porque tem uma questão assim, às vezes, se o paciente tem um rebaixamento intelectual muito importante, é um risco muito grande fazer essa cirurgia, porque ele provavelmente não vai seguir as orientações da equipe, né?
ou por uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de manejo, então ele não vai seguir essas orientações, então é um risco tu liberar uma cirurgia para um paciente desse. E pensando também que esse paciente talvez não tenha um suporte adequado dessa família. Então é mais um complicador. Paciente com quadros de transtorno mental, né? Transtorno mental não é uma negativa automática, mas se são quadros refratários, são quadros que o paciente tem um declínio cognitivo importante, né? Como, por exemplo, pacientes esquizofrênicos, tem que pensar, pessoal, que eles não vão seguir as orientações da equipe. Então, por que tu vai liberar uma cirurgia? Tu vai ter que ver outra alternativa terapêutica para esse paciente, né? Porque a gente vai pensar, a gente não faz a avaliação só para a cirurgia. A gente, claro, vai pensando apto ou não apto para a cirurgia, mas pensando a médio e longo prazo. Ele vai conseguir seguir as orientações da equipe, né, se o paciente está mais debilitado emocionalmente, se ele acabou de passar por um processo de separação, tem pensamentos extremamente autodepreciativos, será que é o momento para fazer essa cirurgia? Que a gente pode postergar, porque nosso documento tem que ter, né, segundo a resolução 6 de 2019, tem que ter um prazo de validade, né? Ele não é para sempre, mas a gente pode colocar, olha, durante tantos meses, essa avaliação vale por tantos meses, né? Vamos pensar aí de 6 meses, 3 a 6 meses. Eu quero te ver, né? Indica a questão de fazer um acompanhamento, vai tratar algumas questões, né? Vai fortalecer emocionalmente esse paciente para que realmente ele possa, né, fazer esse procedimento cirúrgico e tenha mais sucesso nessa cirurgia. Porque a gente sabe, né, a questão dos bastidores aí de hospital, quem trabalha no hospital pode ser que concorde comigo, que é a questão de que quando o paciente está mais debilitado emocionalmente, está mais fragilizado, né, e seus vínculos também estão muito fragilizados, às vezes a gente tem dificuldade de chamar alguém para poder conversar, ocorre, né, pode ter uma prevalência maior de ter uma incidência de risco durante a cirurgia maior, de complicações nessa cirurgia, e é isso que a gente quer evitar. A gente não quer que o paciente tenha que fazer várias reintervenções, que o ferimento ou a cirurgia acabe tendo uma infecção, que ele acaba tendo uma complicação maior, que ele tem que ser hospitalizado várias vezes. Então, pensando assim a médio e longo prazo, não só, vai fazer cirurgia amanhã. Não. Pensando assim, esse paciente, no final das contas, tem condições de mudar seu estilo de vida, né? Ele tá seguro daquilo que ele quer, tá se sentindo amparado pela equipe, né? Para essa decisão que ele tomou. Então, é isso que eu queria passar para vocês de uma forma breve, né? Lembrando personalidade, inteligência, questões emocionais e questões aí de sintomas psiquiátricos. Então, principalmente, por exemplo, a gente vai avaliar a tomada de decisão, personalidade, inteligência e nossos sintomas psiquiátricos. A gente pode usar, então, um teste de personalidade aí para vocês. Temos mais de uma opção, então fica da preferência do que vocês estão mais habituados, mais familiarizados a usar. Não existe um único teste padrão para procedimentos cirúrgicos, mas existe aí o BFP, a questão do HTP, do Zolliger, do Rocher. Então, tem a linha mais projetiva, a linha mais psicométrica. Depende de com que vocês estão habituados, com que instrumentos vocês estão habituados a utilizar para questão quando vão avaliar depressão, quando vão avaliar personalidade, né? Então, de novo, tem que ver para avaliações online, tem que ver quais que estão, né? Se vocês tiverem dúvida, sempre vão lá no SATEPSI, que tem todas as informações que vocês precisam, se tem ou não aplicação online, que a gente só vai usar, não vai adaptar para aplicação online,
vai só usar aqueles que realmente, né, estão liberados para aplicação online, por exemplo, o BFP. Né? Para sintomas psiquiátricos, a gente tem um inventário breve de sintomas do BSI, que é uma fonte complementar, não é um teste psicológico, é uma escala que é usada por profissionais da saúde mental, que vai fazer assim um panorama geral de né, se tem ou não tem indicadores de psicopatologia, né, em que sentido? Sintomas mais obsessivos, depressivos, ansiedade. Então, como se fosse falar, para quem estava acostumado a usar as escalas Beck, já deve estar sabendo aí que elas não estão, os estudos de validade delas já venceram, então elas não estão próprias para uso, né, atualmente. Então, o BSI é um instrumento que também a gente pode usar, mas lembrando que ele não é um teste psicológico, né? Personalidade, BSI, inteligência. Inteligência, tanto vocês podem usar. Tem mais de um teste, pode ser. Eu gosto sempre de usar testes não verbais, que envolvam mais a capacidade de resolução de problemas de raciocínio lógico do paciente do que capacidade de outras funções de memória, inteligência, memória, linguagem oral, linguagem escrita. Então, eu gosto mais de testes não verbais. Então, por exemplo, o G36, que é online, e a questão do TIG-NV. Tá? Para a questão de avaliar depressão, né? Depressão, a gente tem o BDI-2 e tem a escala de pensamentos depressivos, que é a EPD. Eu acho que é uma dupla muito legal, porque a base dos dois, né, teórica, são duas escalas que eu acho que se complementam muito bem. Isso não quer dizer que vocês são obrigados a usar as duas. Pode usar uma ou outra, mas eu costumo usar esse combo, né? Então, BDI-2 e EPD, para depressão, né? Vamos pensar aqui, para outras questões, assim, por exemplo, eu acho interessante avaliar questões de habilidades sociais, né? A percepção de suporte social, habilidades sociais, tem escalas aí para diferentes faixas, tanto adolescentes como adultos. Então, não é algo restrito aí que vocês não vão achar. E vamos ver. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Lembrando, sempre vocês podem deixar aí, se comunicar comigo deixando aí nos comentários o que mais vocês querem saber, o que mais vocês querem saber, o que vocês têm dúvida. Já até sugestões de outros vídeos aqui pro canal. Então eu deixo vocês bem à vontade aí pra me chamar, né, pra uma conversa e sugerindo outros temas aqui. Bom, era isso.